E o mercado financeiro reduziu de 8,89% para 7,96% a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo deste ano. O índice mede a inflação oficial do país. A nova projeção consta no Boletim Focus, divulgado na última sexta-feira pelo Banco Central. Os dados foram colhidos na semana retrasada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, sobre essa alta da inflação e também esse bom momento para quem quer investir na Bolsa, nós convidamos o Leonardo Casal, da Graham Investimentos, que nos dará muitas dicas. Acompanhe. Uma das disciplinas que a gente não aprende no banco escolar é a educação financeira. E diante de um cenário onde a inflação toma conta dos assuntos em todas as rodas hoje em dia, é um tema em que a gente precisa estar muito antenado. Antenado para poder equilibrar as nossas contas, fazer bons investimentos e ter sempre uma reserva técnica no bolso. E para falar um pouquinho sobre investimentos em períodos de crise, está aqui conosco hoje o Leonardo Casal, da Graham Investimentos. E ele vai falar um pouquinho para nós como a gente deve se comportar neste momento aí tão nebuloso que a gente muitas vezes fica com medo, fica receoso, não faz investimentos, para tudo. Mas quem sabe o pulo do gato está aí, aproveitar as oportunidades. Bem-vindo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Erechim. É um prazer agradeço o convite, é um prazer estar falando aí com todo mundo aí sobre investimentos, sobre esse período de instabilidade, como tu bem comentou, né? Mas sempre a gente tem que ver o copo meio cheio, né? Então, sempre temos oportunidades e oportunidades ótimas nesses períodos, né? Pois é, tem um velho ditado que diz que é nos momentos de crise que a gente vê as melhores oportunidades. Porém, diante dessa inflação e a gente precisando ir no mercado e cada vez os preços maiores, abastecer carro cada vez maior, plano de saúde, enfim, é uma miscelânea de produtos que elevaram o preço. A gente desanima um pouco, mas como entender esse cenário todo, Leonardo? Olha só, Sandra, na questão dos investimentos e, enfim, na educação financeira, eu posso dizer assim, né? Sempre como tu comentou, a gente vai no mercado, o nosso custo de vida ele aumenta e muito, né? Então nada mais do que correto é o quê? Que a gente colocar os nossos rendimentos, aquele dinheiro que a gente tem guardado para render no mínimo a inflação, para a gente não perder o poder de compra que a gente diz, né? Ano após ano a inflação vem subindo, né? Então nós brasileiros, nós temos que aprender a investir melhor o nosso dinheiro justamente para isso. Para tu ter uma ideia, Sandra, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, esse índice ele mede a inflação brasileira. Ele é o principal índice usado pelo governo para medir a inflação. No acumulado dos últimos 12 meses, ele já está em 11,73%. É quase praticamente aí 1% ao mês, né, que a inflação aumenta. No caso, a gente perde o poder de compra. Então, se eu não conseguir com os meus rendimentos, o meu dinheiro que eu tenho guardado, meus investimentos, rentabilizar no mínimo 1%, quer dizer que eu estou perdendo poder de compra, né? Então, olha a importância de a gente investir bem e fazer o nosso dinheiro render, né? Pois é, quando a gente fala de investimentos, muitas pessoas acham que elas não têm essa capacidade de investir porque o salário ele se torna reduzido, né, nessas épocas de inflação. Mas todo mundo pode investir? É uma pergunta que eu acho que as pessoas até se fazem quando procuram uma consultoria financeira. Com certeza, Sandrice. Esse é um dos principais pilares que a gente está derrubando no Brasil através da educação financeira, através do trabalho que a gente vem fazendo com a Graham Educação, né? É que o mercado de capitais ele é acessível para todos. Todo mundo que quer hoje consegue investir. E, eu diria mais, deve investir, justamente por isso que a gente acabou de comentar, né? Hoje a gente tem investimentos que partem a partir de R$100, você consegue comprar um imóvel, por exemplo, né? Receber aluguéis mensais disso, né? Então, outra coisa que a gente sempre comenta com os clientes é que tu tem que se pagar primeiro. E o que é tu se pagar primeiro? É tu separar uma parcela do teu salário, da tua rentabilidade, do que tu ganha por mês para investimento. Que o teu eu do futuro ele vai agradecer e muito. Talvez a grande diferença de tu ter uma vida na tua prosperidade aí com saúde, podendo ter uma aposentadoria muito melhor, né, tendo uma rentabilidade disso, venha desse dinheiro que tu vai guardar hoje. E muitas vezes parece pouco, né? O pessoal pensa, não, mas 100, 200, 300 ou enfim R$500 por mês é pouco. Só que no futuro isso, a juro composto, enfim, ele dá uma grande diferença na tua rentabilidade mensal, né? Que é o que vai ajudar em períodos desses de inflação alta, tu ter uma renda extra aí dos teus investimentos vai ajudar e muito no orçamento familiar, né?
O brasileiro ele tem por hábito aplicar o seu dinheiro na poupança. Porém, o rendimento da poupança é notório que ele se torna até, digamos, ridículo diante das possibilidades que a gente tem em investir em letras, investir na bolsa de valores, enfim, em outras modalidades de investimento. Mas ainda o brasileiro investe mais na poupança. Por que a gente não consegue mudar, quebrar esse paradigma? Vamos lá, a poupança ela é uma queridinha do brasileiro, né, Sandra? Verdade. Enfim, por quê? Por causa da, digamos assim, eu vou dizer por questão do conhecimento, de falta de conhecimento de tu investir em novos produtos, né? Que é isso que a gente quer quebrar aí com a nossa parte educacional, né? O brasileiro tem acesso a vários produtos de investimentos muito mais seguros, muito mais rentáveis e fáceis de aplicar. Então, que vai rentabilizar muito mais que a poupança. A poupança hoje no Brasil, com a Selic nesses patamares, ela é limitada numa rentabilidade de 6% ao ano. Se a gente fizer uma conta rápida, né? Meu dinheiro rende 6 na poupança, sim. A taxa do IPCA, que a inflação está em 12. Estou perdendo dinheiro. Está perdendo. Com certeza. E a gente não faz essa conta. Não, muito difícil. A gente acha que o meu dinheiro está rentabilizando quando tu está perdendo o poder de compra, né? Sim. E a poupança o brasileiro gosta porque ela é muito acessível. Enfim, tu deixa no banco, tu tem aquela liquidez que tu pode tirar ela quando tu queres, né? Só que como eu falei no início, a gente tem vários outros títulos hoje em que protege o teu dinheiro da inflação, né? E são tão quanto mais líquidos que a poupança. Eu trouxe alguns exemplos, tá, Sandra? Para comentar de investimentos, tá? Que tu atrela ao IPCA. Para quê? Para proteger o teu dinheiro na inflação e ganhar um plus a mais, tá? O primeiro exemplo que eu dou é tu investir em renda fixa, em títulos híbridos, que eles pagam IPCA+. Já diz o nome híbrido, né? Porque ele duas taxas, né? Então esse título ele vai te rentabilizar o IPCA, no caso esse acumulado em 11,73% ao ano, mais uma renda pré-fixada. Hoje na plataforma da XP, para tu ter uma ideia, a gente tem título híbrido pagando IPCA mais 5,45% ao ano. Sim. Com a taxa de IPCA nesses patamares de hoje, vai te dar uma rentabilidade de 17,18% ao ano. E isso, Sandra, é uma LCA, livre de imposto de renda. Então, olha a possibilidade que a gente tem num título extremamente seguro de tu ter uma rentabilidade duas vezes mais que a poupança, né? É verdade. Então, essa é só uma modalidade que a gente tem de proteger o nosso dinheiro na inflação. Tu percebeu que a gente ganha tudo que a inflação rentabiliza e mais um título, mais um percentual pré-fixado. É uma excelente forma de proteger o teu dinheiro na inflação. Se escuta muito a palavra volatilidade. O que isso quer dizer para a pessoa que não entende muito desse mercado que vocês trabalham? O que é a volatilidade? A volatilidade nada mais é do que o teu dinheiro, por exemplo, se tu compra uma cota de um fundo, se tu se torna sócio de empresas através de ações, né? É o teu dinheiro que ele tem essa volatilidade, esse sobe e desce de mercado. Entendeu? Porém, dentro da XP hoje, que é a empresa que a gente representa na Graham, né, e de outras corretoras, tu tem inúmeros títulos que tu não tem volatilidade. Esse que eu te falei, por exemplo, ele é um título de renda fixa, né, que ele te paga o IPCA, tudo que renderam o IPCA, mais um pré-fixado. Então, você, como investidora, tu não vai estar tendo volatilidade nos teus investimentos, quando se fala em renda fixa, né? E é um preconceito que o brasileiro tem de fazer investimentos através de corretoras, que muitas vezes eles acham que com a corretora é só renda variável, meu dinheiro vai ter volatilidade. Muito pelo contrário, né? A gente tem hoje uma plataforma aí que tem mais de 90 bancos cadastrados dentro dela, ao qual a gente tem inúmeras formas de investimento ao qual teu dinheiro não tem volatilidade. É aquela renda fixa, segura e que te traz mais rentabilidade. Qual a influência da política, visto que temos um ano eleitoral pela frente e o nosso dinheiro investido, seja em ações, seja em fundos imobiliários, enfim, qual é esta influência real? Vamos lá, tem duas formas, tá, Sandra? No cenário renda fixa, eu diria assim, a política ela é muito influenciada pela taxa Selic. Então, se o governo consegue fazer uma política boa para o Brasil e consegue reduzir a taxa de juros, isso fomenta o mercado, né? O pessoal compra mais, investe mais, o varejo, o comércio, ele aumenta, né? Porém, para a renda fixa, as taxas de juro baixam. Certo. Então, a gente sempre fala para os clientes, né? A gente pode surfar uma alta de taxa de juros, o melhor momento é agora. O cliente que quer alocar em renda fixa, o melhor momento é agora. Porque a nossa taxa Selic está em 13,25%. É um patamar muito alto, já tivemos a taxa Selic em 2%. É verdade. Então, o momento de renda fixa é agora.
Respondendo a tua pergunta, se o governo fizer um trabalho bom, né, essa taxa cai. Aí sim influencia muito no mercado de renda variável. Então, política tanto interna quanto externa, a gente vem num cenário aí de uma crise de Covid, daí já estamos no ano eleitoral, agora temos processo de guerra lá fora, então tudo isso influencia no cenário para renda variável, que é aquelas pessoas que investem em empresas, né? Mas a renda fixa, é como eu sempre digo, tenho sempre o copo cheio, né? Estamos num momento muito bom para investir em renda fixa e investir em imóveis, né? Até entrando nessa parte de imóveis, né, era outra oportunidade que eu ia trazer para o telespectador, né, que nesses momentos de inflação, Sandra, nada melhor que tu investir em imóveis, porque os imóveis normalmente eles têm os reajustes de aluguéis atrelados ao IPCA ou IGPM, né? Então, queira ou não queira, tu investindo em imóveis, por exemplo, através da Bolsa, através da XP, tu tem uma série de benefícios. Um deles é esse, tu protege o teu dinheiro nesses períodos de inflação, porque os contratos daqueles imóveis estão sendo corrigidos pelo IPCA. Então, quanto mais sobe o IPCA, automaticamente o teu contrato ele reajusta junto, né? O teu dinheiro vai ser rentabilizado melhor, né? E esses investimentos qualquer pessoa pode fazer a partir de R$100, pelo que tu comentou no início. Temos algumas cotas, Sandra, que são negociadas a R$10 hoje de fundo imobiliário. Olha que mercado acessível, né? Verdade. Então, outro benefício de tu investir em imóveis através da Bolsa é a acessibilidade. Hoje, com 10, com R$100, eu consigo ser proprietário de imóveis, tá? Ganhar retorno, segundo, livre de imposto de renda, mais um benefício, então, mais né? importante. Mais importante. Hoje, se tu tem um imóvel físico para aluguel, tu tem que pagar imposto de renda do recebimento do aluguel, né? Nos fundos imobiliários, não. Tu é isento de imposto de renda, é extremamente acessível, né? Tu tem a questão da liquidez, que isso é um fator muito importante, né? Então, tu tendo liquidez hoje no mercado, tu consegue, como eu falei antes, surfar essa alta de juros, né? Porque se tu precisa do dinheiro, ele está ali a qualquer momento. Certo. A liquidez no mercado de fundos imobiliários ela é 2 dias. Então, muitas vezes eu conheço pessoas que têm 10, 15, 20 imóveis, mas não têm liquidez. Porque quando eles precisam de dinheiro, tem que buscar no banco, tem que buscar em outro lugar e muitas vezes pagar juro, né, daquele dinheiro. É verdade. Então, esse é um outro benefício muito bom na parte dos fundos imobiliários. E para fechar com chave de ouro, né, que é o que o brasileiro gosta e quer muito, a rentabilidade do aluguel. Para tu ter uma ideia, Sandra, a taxa de retorno de aluguéis imóveis físicos em Erechim e região, ela está assim, ela está em torno de 0,3% a 0,4%. Certo. Pegar o valor do imóvel e transformar no aluguel. Então é uma taxa de retorno de aluguel muito baixa. A média que a gente tem dos nossos clientes, que a gente ajuda a montar carteira de fundos imobiliários, dá em torno de 1,2%. Olha a diferença. São 2, 3, 4 vezes mais que tu recebe de aluguel através de fundos imobiliários com diferença ao imóvel físico, né? De certa forma, é um salário extra que, de repente, a pessoa vai ter todo mês ali na sua conta, sem dedução de imposto de renda, na tranquilidade, sem se incomodar com o inquilino. Perfeito, Sandra. É uma renda passiva, né? Ao qual tu coloca o teu dinheiro trabalhar para você e todos os meses tu tem aquele retorno de aluguel bom, que é todos os meses, né? Ajuda a complementar a sua renda mensal. Futuramente, muitos clientes me procuram para montar carteiras previdenciárias, ao qual a gente faz um estudo, né? Então, o cliente chega a certo ponto da vida dele que ele pode, digamos, ter aquele valor todos os meses, que cobra todos os custos deles, né? Não preciso mais trabalhar, vou tirar o pé do acelerador, curtir mais a família e principalmente nesses momentos de inflação alta é uma renda que ajuda a complementar aí a renda de casa, enfim, né? Só benefícios. Hoje saiu uma informação de que o euro bateu o mesmo valor do dólar, de uma forma até inédita, eu acredito. Qual é esse impacto que vai trazer aí para a Bolsa brasileira? Bom, nessa parte de renda variável, de bolsa, como eu te falei, né, antes, toda e qualquer informação que ela vem de fora influencia aqui. Sim. Né? Então temos esse cenário de guerra na Europa, de recessão nos Estados Unidos, né? Tudo isso influencia aqui, porque nós temos muitas empresas que são exportadoras. O Brasil é um país, é um celeiro de commodities, né? Então na parte do agro a gente alimenta o mundo. Parte de petróleo, a gente exporta muito commodity petróleo. Minério de ferro, o nosso minério é o melhor minério de ferro do mundo. Né? E são todas empresas que são dolarizadas, que a gente diz, né? Que o dólar é a moeda mais forte do mundo. Né? Então, com essa ajuste de euro e dólar, muitas vezes
não é tão benéfico para essas empresas que exportam e recebem esses valores, né, de fora, né? E como o Brasil é extremamente exportador de commodity, né, acaba influenciando na nossa bolsa brasileira. De que forma a gente monta uma carteira que seja rentável, segura e que não nos dê muita dor de cabeça, investindo em minério, investindo em eletricidade, investindo na soja? Como é que funciona tudo isso para as pessoas entenderem? Sandra, esse é o nosso grande desafio, tá? Como assessores de investimentos aqui na Grah, a gente é investidor profissional e a gente sempre ajuda o cliente ao quê? A gente é o braço direito no cliente e a gente evita as dores de cabeça no cliente. Primeiro de tudo, tu tem que saber qual é o teu perfil do investidor e isso o teu assessor vai te ajudar. Então eu tenho muitos clientes hoje na minha carteira, por exemplo, que são extremamente conservadores. Então eles só querem aportar em renda fixa, né? Ao qual o dinheiro dele não sofre com a volatilidade, porém eles querem uma rentabilidade melhor, né? Então esses títulos que eu te falei antes ali, IPCA+, os títulos híbridos, títulos de renda fixa que pode ter hoje uma rentabilidade de 17% ao ano líquida, livre de imposto de renda, né? Então ele não vai sofrer com volatilidade, ele vai dormir tranquilo, digamos assim, né? Mas tem que saber o perfil do investidor, tá? E outra coisa, diversificação é a regra de mercado, Sandra. Não adianta tu aportar tudo em um produto só, né? Então, mesmo dentro de renda fixa, esses títulos IPCA+, bota um pouco IPCA+, temos títulos pré-fixados que giram em torno de 15%, 16% ao ano, que daí esse título, já diz o nome, é pré. Interessa política, não interessa macro, microeconomia, tu vai receber aquele valor, né, ao mês. Então, nesses modos, a gente vai fazendo uma carteira ao qual se encaixa no perfil do cliente. Para o cliente que ele pode ou gosta de sofrer um pouco mais de volatilidade, porém ele quer alavancar um pouco mais os seus ganhos, né? Aí a gente tem bolsa de valores. Cliente que quer rentabilizar melhor o dinheiro com menos volatilidade, a gente tem os fundos imobiliários, que tem essa característica, porque são investimentos de renda variável, porém são imóveis. Imóveis, a gente sabe que no médio e longo prazo a tendência é sempre valorizar o valor do imóvel. Certeza. Então valoriza a cota, né, que é o valor do imóvel, e todos os meses eu ganho o retorno do aluguel líquido do imposto de renda. Num cenário bem pessimista, existe a possibilidade de investir dinheiro na bolsa e perder todo esse valor? Olha, Sandra, essa é uma dúvida que a maioria dos clientes que não entendem muito de bolsa, eles sempre nos questionam, né? Então, quando tu vai virar sócio de uma empresa, tu perde 100% do capital somente se a empresa falir 100%. Entendeu? Literalmente. A empresa não existe mais, né? Mas tu pode comprar uma ação que ela está sem a empresa ir mal, enfim, a empresa falir e essa ação vira R$20, R$2, R$5, né? Tem essa possibilidade. Sim. Por isso que é muito importante, né, para a pessoa que quer investir em bolsa de valores, primeiro procurar uma assessoria especializada, que é o caso que a gente tem aqui na Grah, né? Estudar essa empresa, né? Porque queira ou não queira, tu é sócio dessa empresa. Tu não está especulando no mercado. Quem especula no mercado normalmente não ganha dinheiro. Agora, a pessoa que investe, o que é? É tu olhar os fundamentos da empresa, se ela está inserida num setor que ajude, né? Eu sempre digo um exemplo, né, Sandra? Empresas de energia elétrica. São empresas extremamente resilientes, né? Porque energia elétrica é uma coisa que pode ter crise de Covid, pode ter... Vai continuar vendendo, né? Então, são setores que a gente tem mais segurança de fazer o investimento. Sim. Mas mesmo assim, a gente estuda todos os fundamentos da empresa. Há um bom tempo, Leonardo, a gente via algumas empresas a nível nacional e até mundial com uma rentabilidade maravilhosa, conhecida no mundo todo, trabalhando a todo vapor. E hoje essas empresas já perderam muito poder de mercado. Como é que fica o acionista ou que investiu papel nessa empresa? Vamos lá. Tem dois panoramas aí nesse cenário, tá, Sandra? Sempre quando a gente vai se tornar sócio de uma empresa através de ações, a gente tem que ter um perfil agressivo, tá? E pensar que o nosso investimento ele não é para o curto prazo. Ele sempre é para o médio, longo prazo. Certo. Ponto. Pessoas que querem investir em ações para curto prazo, né? Aí são outra modalidade de investimento. Tu pensando no médio e longo prazo para empresas, tá? Se a empresa é bem fundamentada, se ela é uma empresa que gera caixa, né? Mesmo numa crise, 1 ano, 2 anos, ela passa essa crise e volta a ter um ganho de capital, volta a ter, né, esse aumento na produtividade, enfim, dela, né? Então, tu tendo esse pensamento de longo prazo, mantendo as ações na época que elas caem, até uma oportunidade de tu comprar ela mais barata para que num médio e longo prazo tu possa ter um retorno maior, né?
Então, sempre que tu pensar em se tornar sócios de empresas, é para o médio e longo prazo. Que empresas bem fundamentadas e no setor de tecnologia, por exemplo, né, são empresas que sofrem um pouco agora com a crise, taxa de juro alto, mas no médio e longo prazo elas voltam a ter uma rentabilidade muito grande, tá? Então, pensando por médio e longo prazo, tu vai ter um retorno legal, sabendo escolher a empresa se ela é bem fundamentada. Pois é, essa educação financeira, de que forma vocês trabalham o cliente para que ele entenda o que ele está comprando, para que ele saiba fazer a análise sozinho, sem muitas vezes precisar de um assessor? Bom, primeiro de tudo, assim, a busca pela assessoria no Brasil, tá? A nossa profissão é uma profissão que mais cresce no Brasil hoje, justamente por isso, né? O cliente, ele está querendo investir melhor o dinheiro, ter maior rentabilidade, tá? Nós aqui na Graham, a gente sempre quebra essa barreira de mostrar para o cliente que ele tem acesso a um mundo de investimentos dentro de uma corretora, né? Ele não fica limitado como ele fica com um banco tradicional, enfim, uma cooperativa, de ter só aqueles produtos da cooperativa. A gente abre o leque dele para o mundo. E como que a gente ajuda o cliente é dando essas informações e também a gente tem a parte educacional. Através da Graham Educação, hoje a gente tem mais de 7 cursos no portfólio, ao qual a gente abre esse mundo de investimentos para o cliente. Então ele entra ali na Graham cru, digamos assim, e ele sai um especialista em todo tipo de investimento, né? Através desses cursos que a gente dá e até da própria assessoria, né, Sandra? Que a assessoria o que é? É esse bate-papo que a gente apresenta produtos para o cliente, explica qual é o risco, se tem risco, qual é a taxa de retorno, enfim, abre um leque, um mundo de possibilidades de investimentos para o cliente. E nesses produtos que vocês oferecem também existe aí um curso que ensina as pessoas a investir no mercado imobiliário? Com certeza. É o nosso curso. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo, tá? É o nosso curso que ele se chama Viver de Renda, né? É um nome bem convidativo para o fundo imobiliário, porque ele traz esse benefício que a gente falou antes, né? De tu investir em imóveis, obter um retorno de aluguel mensal, livre de imposto de renda, ao qual tu construindo uma carteira, tu pode viver de renda, tá? Então a gente tem esse curso também agora na plataforma da Graham Educação, tá? Estamos já indo para a 3ª turma dele, né? O pessoal tem falado muito bem. E é uma coisa bem bacana, pessoal. O brasileiro gosta de imóveis, né, Sandra? Gosta. Justamente por causa dessa solidez, desse passar as crises aí e o imóvel ele te traz um retorno em períodos de crise muito bom, muito resiliente, né? E pô, tu imagina, receber aluguel, livre de imposto de renda, com uma rentabilidade 3, 4 vezes acima do mercado tradicional. É muito bom, contempla a renda. Muitos clientes me procuram dizendo, Léo, eu quero chegar numa certa idade, quero que todas as minhas contas do lar, todo o meu custo de vida venha através desses investimentos. Então a gente ajuda o cliente a fazer essa estratégia, a montar essa carteira que ele atinge sua liberdade financeira, né? Que é o que todo brasileiro procura e quer, né? É verdade. Para quem ainda não tem essa liberdade financeira, quais são as tuas dicas para que a pessoa inicie de uma forma segura? Segura sempre. Primeiro, pessoal, procure assessores, procure educadores qualificados. Hoje a gente aqui na Graham, todos os educadores da Graham Educação, por exemplo, são certificados pela Ancor. A gente é todos investidores profissionais. Então, primeiro de tudo, procure pessoas especializadas, tá? O estudo, primeiro, na educação financeira, tu procurar entender, né? A gente dá isso através da Graham, né? E aquilo que a gente comentou antes, separe uma pequena parcela do teu salário, dos seus ganhos para se pagar primeiro. Tu investindo agora, teu eu do futuro vai agradecer. Essa é uma regra de ouro. E o principal passo é sempre o primeiro. Não tem tempo. Muita gente diz, mas agora eu estou com uma certa idade e não consigo começar a investir agora. Não. Primeiro passo, mais importante que tem é sempre o primeiro. Então não tem idade para começar a investir, tá? O fator tempo ele é determinante, mas não tem idade. Então o mercado financeiro é acessível para todos a qualquer momento. Ok. Leonardo, obrigada por vir até a TV Erechim para a gente falar um pouquinho. Claro, teria muita coisa ainda para a gente falar. Espero que você volte aí para a gente começar a falar um pouco mais sobre esse mercado. Eu acho que as pessoas elas têm muita necessidade de conhecer essa educação financeira, esses outros tipos de investimento de uma forma segura. Nós somos de uma região onde as pessoas são muito apreensivas quando o assunto é dinheiro, então precisamos inserir cada vez mais esse assunto nas rodas de conversa. Obrigada. Sandra, eu que agradeço, tá? Agradeço todo mundo pelo espaço aí da gente falar de investimentos, de educação financeira, de inflação, né?
Como nós estávamos comentando antes, é um assunto que hoje ele está nas rodas aí de todo mundo, né? Então me coloco à total disposição, quando precisar a gente volta aqui bater um papo, tá? E a estrutura da Graham Investimentos, tá? Da Graham Educação está à disposição de todos os erechinenses e região, tá? Venham tomar um café com a gente está aqui no edifício Imigrantes, tá? Na sala 601, 602, aqui na rua Pedro Álvares Cabral, 574. Nosso telefone é o 54-3712-0136. Nossa estrutura está à total disposição de vocês. Sandra, a TV Erechim, estamos totalmente abertos aí a novos bate-papos aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada.